função muito interessante, bambu dentro, implantado dentro do concreto, que ele em pequenas cargas substitui o aço com bastante facilidade, né? Então é a nossa ideia realmente criar um pouco mais da industrialização dessa madeira, né? Porque ela tem vantagens que as outras madeiras não têm, né? E a aplicação dela é muito interessante. Sim, inclusive esse é o projeto, né? A gente vai utilizar mais em construção também, muito mais em construção, porque a gente vai trabalhar com coisas com tipo pousadas, fazer construções. Então, estamos fazendo esse projeto, vamos ver o que vai dar, né, nesse sentido. Não utilizar realmente nenhum tipo de... usar realmente na construção de todas as casas lá e desenvolver esse lado mais também, né? Mas eu sei que é possível fazer muita coisa com o bambu. Isso é um bom exemplo, né, da demanda que tem aí reprimida, né, pelo uso do bambu. A gente, né, nessas pesquisas tem encontrado assim, eu estava comentando que eu entrei agora recentemente naquele Clube House, né, e estava numa sala específica lá de arquitetos e zootécnicos, e eles estavam num papo informal e eu lancei a questão perguntando se eles conheciam, né, a questão do bambu e nenhum deles, né, nem o professor lá do curso tinha conhecimento. Ele disse, até tu lançou aí um gatilho para a gente fazer umas pesquisas porque realmente não conheço, né? Então isso é assim geral, né? E a gente sabe que quase toda propriedade rural tem alguma moitinha de bambu, taquara, como chamam em alguns lugares, né? Mas infelizmente, né, as pessoas têm o uso daquele de fazer uma cerquinha para um galinheiro, uma coisa muito assim básica. A gente quer agregar valor, de fato, como o Jasmar comentou ali, né, em processos industriais, né, em processos mesmo na construção civil, além de substituir o aço, né, ele pode agregar ao concreto, ao cimento, né, fazer chapas pré-moldadas, né, tem muitas utilidades assim extremamente viáveis, né, comprovadamente, né, cientificamente estudadas, né. Esse material precisa ser, o que a gente está querendo é exatamente isso, reunir todo esse material, criar um grande banco de dados, né, para que possa ser acessado pelo maior número de pessoas possíveis, né, para que a cadeia realmente ganhe um empuxo e tenha, né, condição de sobrevida, né, além de uma iniciativa simplesmente, né, dessa questão ambiental, por exemplo, né, nós vivemos hoje essa questão da descarbonização, da questão do aquecimento global, né. O meu trabalho foi citado como exemplo lá em Paris, né, durante a COP, porque eu levantei essa questão, né, do benefício que ele pode trazer na questão de amenizar os impactos na questão do aquecimento, né. Então, tem muita campo para se andar aí, né? É preciso que a gente reúna isso em temas, né, específicos para cada profissional que queira, né, se envolver, e aí então é só caminho limpo à frente, né? Porque potencial tem, a gente tem matéria-prima possível de ser replicada aí para a partir do momento que existam a consciência do produtor, né? Que é uma matéria-prima, que é um produto, né, que pode vir a agregar a renda dele tanto para o agricultor familiar como para o produtor, né, extensivo mesmo, né. Eu fiz uma provocação, eu não sei se convidei o Dionísio, né, que é daqui da Copagro, também porque eu fiz uma provocação para ele que é possível consorciar, né, o bambu com o plantio do arroz, né. Ele estaria além da vantagem econômica da matéria-prima que poderia ser extraída dali, né, ele também beneficia a questão da lavoura do arroz em si, né, evitando alguns tipos de insetos, algumas coisas que é bem interessante, né. Então, tem muito campo para se andar. Eu
né, quero dar esse pontapé inicial e continuar assim agregando cada vez mais profissionais nesse processo para que a gente possa realmente ter esse leque. São mais de 2.000 tipos de uso catalogado para o bambu, né? Uma coisa assim realmente fantástica. Eu não sei, o nosso secretário está presente, não? O Jairo? Parece que ele tinha chego aí. Oi, sim. Eu acredito que nós precisamos de fazer um campo experimental. Como o Elian falou, que o Gustavo já se comprometeu a colocar uma área ali dentro de Jetuba. Uhum. E também eu conversei ontem com o Dionísio Bressan, certo. E ele também tem a mesma ideia de nós fazermos aí um campo experimental, onde o Fernando traria alguns cultivares para a gente mostrarem. E o Gustavo, através da IPAGRE, ele se coloca à disposição para colaborar, acompanhar, e precisamos também convidar a Unisul, através do curso de Engenharia em Agronomia, para participar. Eu acho que esse é o princípio, esse é o caminho. Perfeito. Exatamente. Eu acho que primeiro a gente criando essa base, né, de amostragem e de potencial reprodução. O estudo que a Unisul fez aqui com o professor Celso, né, que não está mais aqui na Unisul, mas ele que participou dessa chamada nacional, né, que foi dividida em 5 regiões, o país, coordenado ali pelo professor Pedro Guerra, da Universidade Federal de Santa Catarina, que redundou nesses trabalhos todos que eu baixei hoje aqui, muita coisa interessante, né? Então a gente tem um suporte técnico e já uma linha de pesquisa bastante desenvolvida, então é só realmente, né, começar a manifestar interesse, né? A partir do momento ali, como disse o Jasmar, se houver o interesse dos investidores, né? Se houver a visibilidade por parte do produtor, que isso vai ter uma utilização, a gente quebra uma resistência aí e começa realmente a andar positivamente nesse processo. Fernando, se tu me permitir, na verdade, acrescentar, hoje nós já temos investidores, né, que têm interesse de fazer um investimento tanto no plantio, criar a floresta, né, quanto no beneficiamento para uso na construção civil. Eu concordo em partes com a questão um pouco lúdica de vamos criar um campo experimental, mas eu, como sou da iniciativa privada, a gente só se dedica para aquilo que realmente traz resultado. Então a gente precisa ser um pouco mais eficaz, um pouco mais incomodado pela demora, né, para que realmente isso tenha viabilidade. Então, hoje a gente poderia, com tantas cabeças interessantes aqui na reunião, criar um plano de trabalho para que a gente já consiga realmente implantar isso. O Fernando falou que nós temos uma mata nativa de bambu bem acentuada aqui em Santa Catarina, então a gente já teria esse produto inicial para se começar a trabalhar, né? Então, eu acho que a gente tem bastante literatura também, já dando muito ensaio técnico para esse produto. Eu acho que falta para a gente, na verdade, mão na massa. É realmente começar a coletar essa floresta, beneficiar e disponibilizar o produto. Porque consumidor para o produto final acabado já existe. Com certeza. Uma demanda reprimida nesse caso, né? A gente tem um exemplo aí de uma grande indústria, né, utilizando essa matéria-prima ali, a Tramontina, né, está fazendo toda uma linha de bambu, são um material que está aí no comércio, você pode encontrar inclusive aqui nos mercados aqui locais, né? Utensílios de cozinha feitos de bambu pela condição dele ser um material antibactericida, né? Então é o melhor material para utilização de utensílio de cozinha, né? Então eu só trago alguns exemplos assim para a gente ver a amplitude, né, que isso tudo tem, né?
que às vezes pode parecer assim, é importantíssimo, já assim, diversos produtores manifestaram interesse, né? Mas falta dar esse start que o Jasmar está comentando aí mesmo, a gente botar a mão na massa, começar a constituir essas matas aí, para fazer daqui a 2 anos começar a já ter produto disponível para utilização comercial, né? Eu acho que isso é básico. Nós podemos elaborar da seguinte forma, eu acho que esse plano de trabalho ele pode ter assim, eixos diferenciados, né? Na questão do plantio, né? Nessa parte dos técnicos para a parte de estudo e avaliação dessas plantas, né? Aí a Epagre é o parceiro ideal para esse processo, né? As cooperativas aí de produtores também já podem começar a fazer algum ensaio nesse sentido, né? De utilizar algumas espécies já na produção, né? Para que, como diz o Jasmar, a gente ganhe tempo aí nesse processo, né? Porque eu acho que não existe mais o porquê de ficar se esperando, né? Como diz ele, tem literatura, tem, né, interessados, tem capital para ser investido. Então, um outro eixo que eu gostaria de trabalhar bastante, a gente já tem uma cobertura jurídica, né, pela lei nacional que foi constituída, né, de incentivo do plantio e todo o processo do bambu, mas eu acho que era interessante a gente trazer isso também para os municípios, né, para que cada município pudesse estar incentivando, né, e com leis municipais o processo, facilitando aí a questão do financiamento, do acompanhamento e tudo mais, né. Eu sei que já foi feito, por exemplo, em Minas Gerais. Vocês sabem como é complexo essa questão de financiamento, né? Principalmente com um produto diferenciado, né? Que não existe, né? Dentro do contexto assim, que está formalizado, por exemplo, nas linhas de financiamento do Banco do Brasil, né? Não existia nada nesse sentido. O camarada fez um esforço violento e conseguiu, né, encaminhar e ser aprovado, né? Inclusive para construir pontilhão na propriedade dele, né, com bambu. Então, tem umas coisas assim bastante interessantes, né, que a gente pode atuar nesses campos aí, tanto da produção como nessa da formação da inteligência, né, e na questão de incentivos, né, de facilitar o acesso tanto ao produtor como a toda a cadeia produtiva aí, né. Fernando, teria como esse projeto fazer parte um pouco na Bahia, fazer a plantação lá? Eu acho que o nosso interesse aqui, nós estamos tratando aqui do desenvolvimento regional, né? Mas nada impede, Daniel, que a gente possa, David, né? Que a gente possa, né, intercambiar esse processo aí, né? Com outros estados, né? Eu acho que isso é fundamental. Quanto mais interessados tiver, quanto mais a coisa ganhar, né, esse volume nacional, mais interessante também passa a ser para a gente, porque afinal de contas isso é um produto também possível de exportação, né? Tem exemplo ali, por exemplo, no Peru. O Peru está fazendo moradias de interesse social e está exportando esse material, né? Então tem um potencial muito grande. Nada impede que a gente venha, e também que você venha investir aqui, né? Já que é um investidor, né? Eu penso assim, ó, que pode ser feito até uma espécie de um clube de investimento em plantio, alguma coisa assim, né? Que as pessoas possam se consorciar nesse processo. Tem muitas mecânicas aí para ser utilizadas, né? Tá. Ok. Porque, na verdade, a nossa intenção era realmente fazer essa parte do terreno e depois continuar a legalizar dentro da construção civil, que é construir mesmo, vender, comercializar realmente nesse sentido.
E como está sendo muito novo o processo de criação, o processo de desenvolvimento, então tem que saber mais coisa, como vai ser, como vai plantar. Então foi até bom, está sendo bom saber dessa história que vocês estão fazendo. E pode, de repente, essa boa ideia de investir aí com vocês também, claro, com certeza. Uhum. Importante é pegar onde existam essas iniciativas, né, e tornar elas um piloto, né? É o que a gente pretendia lá com essa fundação holandesa, era exatamente isso, né? A minha ideia é que a gente consiga uma área onde pudesse se fazer todo o processo, né? Uma área onde pudesse utilizar como um laboratório de fato aberto, né? Cruzando esses interesses tanto de pesquisa, né? Como esse de visitação, né? Então envolvendo aí até uma questão turística, né? Para que as pessoas pudessem, existem interessados aí, não é a primeiro, o David não é o primeiro que me questiona sobre esse aspecto, né? Então, se a gente tiver um local, um sítio, onde a gente pudesse viver do bambu completamente, né? Que é possível, né? É possível. Então, esse seria um local de visitação para o mundo inteiro, né? Vir a conhecer esse processo e aí cada vez mais ir agregando